Impossível é só uma palavra grande. Eu escolho essa realidade. Como é que faz para poder ter essa vida? Medo eu tenho de ter que voltar a morar e ver aquela realidade no dia a dia. Para mim, qualquer caminho não serve, porque a gente não vai ficar só no Brasil. Spoiler! Opa! Ela é a fundadora da plataforma Ela Sonha, Ela Faz. Ela criou a websérie YOLO. Ela criou o grupo It Brasil. Ela já viajou o mundo em negócios com menos de 30 anos. E ela conta essa trajetória inteira no livro dela. Sim, minha gente, essa mulher tem livro já. E ela é a dona do dinheiro. Com vocês, Patrícia Brasil! Ai, que demais! Amei essa introdução. Obrigada, viu, Carol? Demais. Tô feliz de estar aqui no Papo de Gênia, hein? Obrigada, Paty. Obrigada a você por ter aceitado o convite, ter conseguido bater a agenda, né? Essa mulher que é puro business, gente. Difícil bater agenda. Mas estou muito feliz que deu certo, viu? Vamos começar o ano de 2021 com o pé direito com a sua entrevista. Com certeza, né? E quero enviar energia boa, que agora, nesse momento que eu estou fazendo a entrevista, eu estou aqui no México, que é um dos lugares que eu mais me recarrego energeticamente falando. E quero enviar essa energia boa para todo mundo que está assistindo agora. Ai, que delícia! E, Paty, eu já tenho que começar aqui essa entrevista mostrando algo que não deu muito certo. Eu tentei reproduzir aqui, ó, a sua tatuagem, mas não rolou. Mostra a sua tatuagem na tela aqui. Isso sim, Brasil, que é uma tatuagem de respeito, entendeu? E, Paty, essa tatuagem, ela representa muita coisa, né? Eu entendo que ela foi uma virada de chave na sua vida, tem muita história nela. Começa então a entrevista falando um pouquinho dessa tatuagem pra gente. Eu não sou uma pessoa muito de tatuagem, essa é a única tatuagem que eu fiz. Só que a grande questão é, quando eu realizei o feito de dar a volta ao mundo a trabalho, antes de completar 30 anos, eu falei, bom, eu acho que isso aqui é algo realmente inédito e que eu preciso registrar. Então foi exatamente isso que eu fiz, quando a gente estava gravando o YOLO em Tóquio, no Japão, que foi a nossa última temporada na Ásia. E aí, quando terminou o último dia de gravação, eu fui lá e fui fazer essa tatuagem para registrar, e é uma coisa que toda vez que eu estou passando alguma dificuldade, seja no trabalho, enfim, na vida mesmo, eu olho essa tatuagem e ela me lembra de que impossível é só uma palavra grande, porque dar a volta ao mundo, gravando uma temporada em cada continente antes dos 30 anos foi algo muito desafiador, para um projeto que ninguém me encomendou, né? Eu criei do zero, eu fui atrás do patrocínio, eu fui atrás dos influenciadores, criei o formato, o conceito, e foi isso que aconteceu. Foi um grande feito, né? Foi na raça, literalmente falando, né, Paty? Falando de influenciadores, você já trabalhou com grandes influenciadores, né? Grandes celebridades. Tem uma colinha aqui, né? Já trabalhou com a Ana Cardoso, Tainara OG, Maurício Meirelles, Bianca Andrade, Alice Salazar, Nina Secret, Felipe Neto, Gabi Lutai, Kim Rosa. Meu Deus do céu! Muitas. Se eu ficar aqui falando, a gente vai passar até amanhã aqui com essa lista gigantesca de grandes personalidades que você já trabalhou. E essa é uma profissão que muita gente sonha em realizar, né? Porém, no meio disso tudo, Paty, você não se deixou ser só uma coadjuvante no meio desses projetos. Você se transformou na atriz principal dos seus negócios. Como que você conseguiu esse feito? Ai, na verdade, não é que eu nem acho que eu sou a principal dessa história toda. Eu acho que eu fui fazendo e era importante mostrar que quem estava por trás do Grupo It Brasil, porque por uma questão de estratégia, quando eu comecei a empresa, como era um mercado muito novo, eu precisava de algo que desse um embasamento que as pessoas, na hora de receberem os projetos, tipo dentro das marcas, das agências, elas pudessem olhar um nome que elas olhar e percebessem algum valor, alguma coisa tipo de peso. Então eu coloquei o nome Grupo na frente do It Brasil para dar essa robustez, esse peso. E beleza, eu fortaleci muito o nome da empresa. Até que em 2015, eu estava num evento em São Paulo, do YouTube, no YouTube Fan Fest. E eu posso até te mandar a foto para você pôr aqui. Tipo, enquanto eu estava no meio dessas youtubers que todo mundo já viu o rosto hoje em dia, mas é nessa época que eu já trabalhava com elas. Lá atrás. Lá atrás, eu fiquei impressionada, porque a gente ganhou no Rio de Janeiro, teve a premiação do Rio Web Fest,
E como era uma coisa, tipo assim, muito surreal, a gente, imagina, concorrer com 70 países, eu falei, gente, eu vou estar em São Paulo, nem vamos. Falei pro meu time, falei, nem precisa ir para Barra da Tijuca, a gente tinha escritório lá em Niterói, tipo, para quem não entende a distância, a gente tá falando de uns 50 quilômetros e a galera, tipo, não tinha carro, ia pegar ônibus, ia ser mó perrengue. Falei, nem vai, porque a gente não, sabe, não tem a menor chance de ganhar. A gente ganhou o prêmio e subiu uma pessoa aleatória no palco, fez um agradecimento, pegou o prêmio, tipo o Oscar, e recebeu o prêmio em nome da IT Brasil. Como ninguém sabia quem estava por trás do grupo IT Brasil, essa pessoa se passou por, enfim, sei lá, uma pessoa X, assim, fez isso. E a gente só foi descobrir no dia seguinte que o grupo IT Brasil tinha levado esse prêmio, porque uma estagiária nossa viu no Twitter do prêmio o discurso dessa pessoa. E eu, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, as pessoas não sabem quem sou eu e que quem está fazendo isso tudo é uma mulher atrás. E aí foi quando eu realmente falei, não, eu preciso aparecer, eu preciso botar a cara, eu não posso deixar o meu negócio solto, assim. E aí eu fui fortalecendo o meu nome e o nome do Grupo IT Brasil em paralelo, de forma igual, né? Tipo, eu fui dando o mesmo peso. E aí foi isso. Eu acho que essa questão de parecer que eu sou a protagonista começou a vir de 2015 para cá. Incrível. Eu lembro você contando essa história, isso há 6 anos atrás, foi quando a gente se conheceu, quando você veio para Itu, aqui na Gênia, e depois a gente saiu para almoçar, e você contou um pouquinho da sua história. E eu lembro você contando, assim, já com muita raça, assim. Eu falei caraca, essa mulher é porreta, né? Porque não é fácil, né? Foi algo muito, muito tenso que você passou ali, né? E era no início de tudo, né? E aí eu fiquei pensando, cara, se uma pessoa sobe no palco de um prêmio e fala pela gente, o que será que não está sendo falado dentro de agências, dentro de empresas, de pessoas que de repente estão vendendo projetos falsos com o nome do Grupo IT Brasil? Porque quando eu comecei o Grupo IT Brasil, o meu objetivo principal era provar para o mercado que a publicidade, que a nova publicidade é o conteúdo. Então, através da websérie Olo, eu fui fazendo coisas até então inimagináveis com influenciadores fora do Brasil, tudo patrocinado por marcas. A gente acabou conquistando um espaço muito diferente das outras agências, das outras empresas que só faziam intermediação entre a marca e o influenciador. Então, no final das contas, essa questão de entender qual seria a melhor parte, qual seria a melhor maneira de se posicionar, eu fui entender na raça, né? Porque poderia ter outras pessoas vendendo projetos, não entregando e sujando o nosso nome, porque ninguém sabia quem era o Grupo IT Brasil, de quem era, entendeu? Total. Paty, a gente sempre pede aqui no Papo de Gênia para as nossas entrevistadas contarem as suas histórias no início, né? Mas, resumidamente, nos fale aqui da sua história empreendedora. Eu acho que eu gosto de fazer uma linha do tempo, que inclusive no evento de 2019, né, que foi o último presencial que a gente pôde fazer, dezembro de 2019 eu bati 10 anos, assim, eu fiz uma década empreendendo. Sim. E no evento tinha uma linha do tempo, né, porque eu gosto muito dessa história de você ver que não foi ontem que esse sucesso veio, não foi ontem que essa clareza, né, essa certeza, essa vontade veio, tem muito tempo. Então, se a gente for fazer aí uma linha do tempo, em 2009 eu era professora de espanhol, fazia faculdade de publicidade no Rio de Janeiro e dava aula em Niterói, e não estava contente do que estava vendo dentro da faculdade de publicidade. Eu achava que tudo que estavam ensinando era uma coisa muito ultrapassada, né? E estava insegura com aquilo de ir para um mercado depois de trabalho, numa coisa que eu não acreditava, e eu só faço aquilo que eu acredito. Então, no meio da faculdade, eu já comecei a procurar cursos extracurriculares para eu poder encontrar alguma forma que eu acreditasse mais. E aí eu fiz curso de marketing para negócios de moda, empreendedorismo para negócios de moda, e eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, em 2010, para poder finalizar um curso de empreendedorismo para negócios de moda, 2009, né, para 2010, foi bem ali novembro, eu fui desafiada a criar uma marca, já que eu era a única pessoa que não era filha ou herdeira de negócios ali. E aí eu criei a Eco Souvenir, que tinha o propósito de ser uma marca de souvenir sustentável para ser vendida em pontos turísticos do Rio de Janeiro. E esse foi um projeto que eu criei baseado, mais uma vez, em pesquisa de tendência, porque naquela época eu já era louca das tendências,
e via que o Rio de Janeiro ia sediar a Olimpíada e Copa do Mundo na próxima década. Eu falei, bom, se eu abro uma empresa em 2009, lá para 2014 a gente já está grande, eu já tenho a distribuição, o negócio vai dar bom. E aí, com esse projeto, né, da Eco Souvenir, eu entrei para a incubadora do Sebrae, no Rio de Janeiro, um projeto chamado Projeto Social Carioca, e foi muito interessante, porque ali foi a minha escola, digamos assim, empreendedora. Eu não tenho exemplos próximos de mim, né? Eu costumava até escrever o meu livro, onde eu passei por uma série de processos de constelação familiar, terapia, porque escrever um livro de uma década empreendendo e tocando em todas as dores que você teve é tipo uma realmente terapia. E ali eu descobri que a minha avó, por parte de pai, ela veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, do Nordeste para o Rio de Janeiro, e ela vendia roupa de cama, de porta em porta, ela vendia cosmético, e ela tinha ali, de alguma forma, ela trabalhava por conta própria. Já estava na veia empreendedora, né, Paty? Exato. Mas eu convivi muito pouco com a minha avó paterna, então eu não pude ouvir ela me contando essas histórias. Eu fui saber depois, conversando com meu pai e tudo mais. E a mesma coisa minha mãe. A minha referência da minha mãe é sempre trabalhando em empresa. Então minha mãe sempre foi perfil CLT mesmo, louca para se aposentar. Hoje ela é aposentada, continua trabalhando por opção. Mas ela fez o que ela queria na vida dela, né? Que era trabalhar 36 anos na mesma empresa. Eu morreria, eu falo para ela, pode me matar se eu tiver que trabalhar isso no mesmo lugar. Com as mesmas pessoas eu caio dura. Então, no final das contas, essa questão da referência empreendedora eu não tinha. Então eu falava que eu não venho de família empreendedora porque eu não convivi, né? Minha mãe, quando vendia também roupa, fazia venda direta, essas coisas, eu não existia. Era a década de 80, né? Eu fui nascer em 89. Então, resumo, quando eu fui empreender, era muito na raça, muito procurando mesmo referências. E em 2009 não tinha YouTube, né, gente? O YouTube estava engatinhando no mundo, não tinha. Você hoje joga no YouTube como empreender, vem lá meu vídeo da Carol, vídeo de todo mundo, bacana, e você consegue dar passo. Naquela época não tinha. Então, em 2009 eu entrei ali nessa incubadora do Sebrae. Lá, em 2010, os meus consultores pediram para que eu fizesse um reposicionamento de marca, porque eles ficaram com medo de eu perder mercado por essa sazonalidade do turismo no Rio de Janeiro. Hoje eu discordo com a experiência que eu tenho. Talvez de tudo que eu já criei de empresa, a Eco Souvenir é um projeto que eu, quem sabe um dia ainda tiro do papel novamente, porque eu acredito muito nisso. Você ter uma souvenir num mundo que preza pela sustentabilidade e, enfim, cuidando de todos os processos da cadeia bonitinho, com escala, é um baita negócio. Mas, enfim, na época eu não tinha referência, eu só ouvia e fazia, eu era executora, e aí eu mudei para a Holic, que era uma marca de bolsas e acessórios para mulheres que viviam a vida de uma maneira exacerbada, né? Então a pessoa saía de manhã, ia para a faculdade, da faculdade para o estágio, do estágio para o barzinho, do barzinho, e tudo tinha que estar numa bolsa só, numa bolsa bonita, com forro colorido para você achar as coisas. Uma bolsa 24 horas, né? Exatamente. E aí a Holic foi uma empresa que foi super bacana, porque eu tive ela de 2010 até 2015. Em 2015 eu assinei o contrato de venda dessa empresa em janeiro, nunca vou me esquecer. Acho que foi antes do meu aniversário, lá pro dia 15, 16 de janeiro, foi bem antes do meu aniversário. E aí eu saindo do cartório, assim, quando eu assinei o papel, eu meio perdida, assim, meu Deus, e agora? Mas eu já tinha a IT Brasil, né, acontecendo, porque eu só caio de cabeça num negócio depois que eu validei ele, né? Coisa Patrícia, eu sou assim. E aí, basicamente, 2009 eu comecei a Eco Souvenir, 2010 mudou para Holic, 2015 eu vendi a Holic e já comecei com todo o gás na IT Brasil. E de 2015 até 2019 foi quando a gente bombou muito esse mercado digital dentro da IT Brasil. Mas desde 2018 eu já tenho o Ela Sonha, Ela Faz, que tem evento presencial em São Paulo, que virou uma plataforma de empreendedorismo para mulher. A gente tem escola, a gente tem mentoria e por aí vai. E foi essa loucura, né? Chegamos em 2020 com esses negócios numa crescente muito grande por causa do mundo caindo para o digital, e é um local onde a gente já está muito habituado. E foi essa maravilha toda aí, esses anos. Essa trajetória, né? Curtinha, essa né? Trajetória curtinha. Muito curtinha. E, Paty, falando agora mais do universo feminino,
Eu vejo, e eu tenho certeza que você também deve se deparar com isso, assim, diariamente, né, com as mulheres que você se relaciona e que acabam conversando com você nas redes sociais, enfim. Eu percebo que uma característica muito forte ainda na mulher é que ela é muito insegura ou ela não se sente capaz. E eu percebo que você tem características opostas a essas. Eu acredito que não que você não sinta medo, ou não que não te dê frio na barriga, mas eu acho que o medo não te paralisa. Você é cara de pau. Minha gente, ela colocou em uma na Iolo Barcelona, ela colocou Neymar. Nada mais, nada menos que Neymar. Então, assim, eu acho que essa característica é incrível em você, porque você não deixa de fazer negócio por uma insegurança ou por um medo, né? Essa característica é muito incrível, assim. E de onde que vem essa coragem, né? Como que você acha que as mulheres podem se empoderar dessa coragem e deixar um pouquinho mais de lado essa insegurança, esse medo, né? Então, na verdade, eu falo isso até dentro da escola La Sonha Ela Faz, né? Quando você sabe exatamente o que você quer e onde você quer chegar, não existe impossível, não existe dificuldade tão grande que te impeça de seguir. E comigo foi isso, assim, eu acho que da onde eu saí para onde eu vivo hoje é uma outra vida nessa mesma vida, né? Então, assim, para quem não sabe, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, eu nasci em Belfor Roxo. Coloca no Google imagens, notícias para você ver da realidade que eu vim. E com 14 anos eu tive a oportunidade de mudar com a minha família para Niterói. E foi realmente essa visão esse sentimento de eu não quero continuar nesse lugar, somado ao exemplo que eu tive em Niterói, né? Então, essa insatisfação que Belfor Roxo, Nova Iguaçu, viver na Baixada Fluminense, nada contra quem vive lá, tem pessoas incríveis. Eu admiro muitas pessoas que moram lá. Então, a gente saiu de uma realidade de um descontentamento com aquela realidade para uma realidade de exemplos em Niterói, de famílias que viajavam para fora do Brasil, como a gente ia para Cabo Frio. E eu falava, gente, é possível isso, né? Porque até então, até eu ter 14 anos e estudar numa escola onde pessoas da minha sala iam para Disney a cada feriado, eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, da onde eu vim? E para Disney era tipo o prêmio da sua vida, entendeu? Você ia com 15 anos e olha lá. E eu olhava aquilo e falava, gente, isso é uma realidade completamente diferente. Eu escolho essa realidade. Como é que faz para poder ter essa vida? E aí eu comecei a ver que todos os pais, todas as mães dessas pessoas tinham os seus próprios negócios. E eu falava, então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter o meu negócio. Então, quando você escolhe exatamente o que você quer, fica mais claro você não ter medo. Medo eu tenho de ter que voltar a morar e ver aquela realidade no dia a dia. E aí, essa questão de não parar, de não me contentar, vem muito disso, né? Aí, quando você descobre que você trabalha não é pelo dinheiro, é muito pelo que as pessoas, de fato, elas têm de oportunidade. Quantas mulheres já mudaram realmente suas vidas com o conteúdo que a gente, tanto da La Sonha Ela Faz, não só da escola, mas quem ainda não pode estar na escola, no que está olhando no Instagram, quantos directs eu recebo. E aí eu vejo, ainda bem que eu fiz essas escolhas, porque eu só sou... eu não gosto de falar exemplo, que eu acho muito, até às vezes, eu sou o exemplo. Eu só mostro que é possível. Viver a vida que eu tenho hoje é viver outra vida nessa vida. E aí quando as pessoas falam, por que você não tem medo de ousar? Eu tenho medo de voltar para aquela realidade, bem. Porque às vezes as pessoas vivem, Carol, numa zona de conforto que não é bancada por elas. Então, esse é um problema muito da classe média brasileira. Mas é que eu moro com os meus pais, tem 30 anos, tem 35, 40 anos mora com os pais. Não, mas é porque aí não vale a pena pagar aluguel se eu moro na casa dos meus pais. Cara, morar na casa dos seus pais, você já disse tudo, é deles. A regra é deles, o jeito é deles, o local escolhido foi eles. Você se abstém de uma série de escolhas que quando você tem a sua própria casa, você tem que decidir, você tem que definir. Então, o mais importante disso é que as pessoas hoje me perguntam, mas você não tem medo? Eu não tenho medo porque, assim, se eu não escolher a vida dos meus sonhos, eu vou acabar
igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, entendeu? E eu não sou essa pessoa, pra mim qualquer caminho não serve. E é verdade, porque essa característica, eu acho que ela é tão forte em você, Paty, que nos seus eventos essa energia, ela se faz presente, assim, tem um clima que encoraja a mulherada a ser realmente corajosa, e isso é tão real, porque eu sou prova viva disso. No seu evento da Ela Sonha, Ela Faz, 2019, eu fui tão desprendida, assim, e com tanta coragem mesmo, que eu fiz muito network, assim, acho que foi o evento que eu fiz mais network na minha vida. Eu me conectei com dezenas de mulheres, e eu me vi no final do dia do evento, dentro do quarto de hotel, com a Gláucia, da editora do seu livro, conversando até altas horas com ela, assim, batendo um papo, criando relacionamento com ela. E eu falei, cara, que poder que é isso, né? Ou seja, né, na prática aquela frase que você fala, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Total. E é importante falar, gente, essa frase não é minha, mas eu já ouvi de vários empreendedores e eu virei um mantra. Tá? Total, é uma frase que você fala muito, né? Muito nisso. Tem gente que fica falando, mas na hora de fazer, dá 3 passos para trás, fica meio receoso. Presta atenção. E a pessoa que faz, ela naturalmente já inspira pelo exemplo que ela está fazendo, por mostrar que é possível, sabe? E eu sou muito desse time de... tipo, essa história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, para mim, não existe. Você tem que ser quem você faz, tipo assim, você tem que fazer o que você realmente fala. Senão você está construindo um castelo na areia, né? Uma hora vai, ainda mais nos dias de hoje, uma hora a casa cai e as pessoas vão ver quem você realmente é, né? Total. Acredito muito nisso. E, bom, agora entra uma pergunta que todo mundo aqui quer saber, entendeu? É algo, assim, que é um momento, acho que um dos momentos mais importantes para mim aqui nessa entrevista, porque eu quero saber, nós queremos saber, você tem algum informante misterioso, ou você tem um papo direto com Deus, que ele te revela as tendências? Porque essa mulher, há 6 anos atrás que eu a conheço, ela já enxergava tendências e eu vi isso naquele almoço, eu falava, cara, como pode? Como que ela pode enxergar isso? E daí depois ela falou várias coisas naquele dia e ao longo dos meses eu fui vendo e eu falei, cara do céu, a bicha é boa demais. Então, conta esse segredo pra gente. O que você enxerga, né? O mundo tá mudando tanto. O que você enxerga aí nesses próximos meses? Não posso nem falar anos, né? Porque tá tudo muito rápido, né? Então, Carol, eu acho assim, ó, essa parte das tendências é uma paixão que eu tenho. Eu sou aquariana, então, assim, a minha cabeça tá no futuro, só que os meus pés estão no presente, né? Então, eu faço aqui, mas com a mente lá no futuro. E aí, essa questão da tendência nada mais é do que você ter multireferências. Eu sou uma pessoa muito interessada em assuntos que normalmente mulheres ou empresários do meu setor não olham. Então, por exemplo, eu aqui no México, entre aspas, eu não estou de férias ainda, né? Tipo, estou trabalhando normal, só que entre uma reunião ou outra eu dou um mergulho no mar do Caribe. Então, assim, eu não estou de férias, mas trabalhando normal. E semana passada eu já estava aqui e eu participei de um evento em Amsterdã. Eu acordei às 3 horas da manhã, porque ela aconteceu no horário Europa, para poder participar. Então, assim, até que ponto também você quer ir, né? Então, eu sou uma pessoa que eu estudo muito sobre tendências, não só no mercado que eu atuo, ou seja, de negócios, internet, tecnologia, eu vou muito além. Então, eu olho muito tendência de moda, tendência de comportamento, tendência de turismo. E aí eu faço um filtro de vários birôs, enfim, em francês, essa palavra não falo francês, então escreve bureau e fala bureau, sei lá. Então eu me inscrevo e eu pago a anuidade de vários birôs no mundo, então da Ásia, de pelo menos de cada continente, e eu fico recebendo essas informações em formato de newsletter e todo ano eu recebo um PDF completo. Então eu leio isso, cruzo as informações e tenho intuição. Porque eu acho que as nossas respostas, elas já existem dentro da gente. Às vezes a gente que silencia a nossa maior sabedoria. Principalmente mulher que tem uma intuição muito aflorada, você sabe, todo mundo você mulher que está assistindo Papo de Higiene agora, quantas vezes você deixou de se ouvir e depois se arrependeu e falou, putz, mas eu já sabia disso, ou então isso aconteceu, eu devia ter ido pela esquerda, devia ter me ouvido, fui pela direita, quebrei a cara. Então, assim, a resposta já está na gente. Então, todos os destinos, por exemplo, do Iolo, as pessoas achavam, nossa, mas essa menina de novo, por exemplo, Las Vegas.
Quando a gente fez Las Vegas, foi um destino que, caramba, na semana que a gente gravou lá, estava acontecendo o Rock in Rio Las Vegas. Nunca na história do Rock in Rio foi feita uma edição fora do Rio de Janeiro ou Portugal. E em 2015, por causa da tendência global de Las Vegas, foi feito um Rock in Rio lá. Então, assim, na semana que a gente estava gravando. Então, não é coincidência. Você já estava enxergando, né? Isso validada. Exatamente. E em 2014, eu já tinha lido vários, são reports, né? Vários relatórios disso, onde estava apontando essa tendência do cassino, essa questão do jogo de sorte, essa questão de Las Vegas. E aí eu comecei a ver, bom, então o primeiro destino da Websérie Olo tem que ser Las Vegas. Eu bati o martelo, comecei a captar o patrocínio, e já no primeiro patrocínio que fechou, que foi o Hotel Urbano, ele falou, não, eu estou patrocinando um negócio que está acontecendo lá, eu preciso, inclusive, de gente para divulgar, vocês vieram na hora perfeita. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Quando você está indo, eu acho que, assim, estudar tendências é você nadar com a maré. E o futuro da Patrícia? Como que você se vê daqui em 5 anos? Eu sei que você é uma mulher que adora planejamento. Tem Sim. isso, Paty, para os próximos anos aí? Olha, com certeza, em 5 anos, eu vou estar com Ela Sonha, Ela Faz no Brasil inteiro, no sentido físico e digital. A gente tem algumas estratégias para entrar para serem validadas agora em 2021, com o time de mentoras Ela Sonha, Ela Faz, que vão ser mulheres com negócios reais, que vão ser treinadas por mim para poder executar a minha mentoria, né, o formato que hoje eu já mentoro empresárias do Brasil inteiro e até de fora, em suas regiões. Elas vão poder atender online e presencial. Porque eu acredito muito que o mundo ele vai ser híbrido, ele não vai ser só digital. As pessoas não conseguem manter as suas relações e os seus contatos apenas no mundo virtual. Isso vai precisar também ter ali esse acompanhamento do mundo real, né? Então essa conexão precisa existir. Então a gente vai investir pesado nisso agora em 2021 e daqui a 5 anos com certeza isso já vai estar mais validado. Quero ser maior que o Sebrae. Então toda mulher que quer começar um negócio, toda mulher que quer realmente fazer uma transição de carreira, entender seu plano de negócios, entender de finanças, a contabilidade do seu negócio, como contrata, como demite, ela precisa procurar o Ela Sonha, Ela Faz, porque ela sabe que lá é o local certo, onde ela vai ser acolhida, onde ela vai ser direcionada, onde ela vai ser realmente acompanhada. E esse é o meu objetivo para 2026, né? Daqui a 5 anos. Sim. E em relação à minha vida, pessoal, já vou ter filho, porque é um plano realmente em 5 anos eu já vou ter que ter filho. Tem uma hora que, por mais que a gente quer tantos projetos, a gente vai ter, o tempo não, tem que encaixar, né? No meio do tempo, né? Eu me vi assim, né? Pra mim, assim, eu falei, putz, eu vou ter que encaixar isso aqui no meio de tantas coisas, tantos projetos, tantos sonhos, né? Eu acho que é o meu maior legado, assim, pro mundo, que a pessoa essa criança vai poder escolher o que ela vai ser, mas ela vai ser muito bem direcionada para tomar essas decisões ao longo da vida. Então eu quero ter essa experiência. Em relação aos meus outros negócios, né? O Grupo IT Brasil volta em 2021 como empresa de mídia para a gente poder atender não só que eu acredito que os influenciadores, como a gente conhece hoje, eles estão com dias contados, eles vão ter que cada vez mais plantar bananeira para chamar atenção e ganhar dinheiro na internet. Eu acredito que o próximo influenciador, como a gente vê hoje, é um especialista. Então, eu acredito muito que as marcas elas vão acordar para essa questão do número de seguidor e sim o engajamento, né? E vão procurar pessoas que são especialistas naquilo que aquela empresa quer divulgar. Então, a gente não vai ver mais, por exemplo, marca de tecnologia procurando influenciadora que posta salmo na legenda e biquíni cavado na foto, entendeu? Eu acredito que as marcas vão cada vez mais entender. É a evolução do mercado. Entendi. E é essa evolução que eu vou atender junto com o time do Grupo IT Brasil. Não adianta mais ser superficial, né? Não adianta mais, né? Essa questão do superficial já não vai. É óbvio que não vai morrer completamente, mas a gente já vai ver uma distribuição de publicidade menor ainda para esse lado nos próximos 5 anos, né? Porque, no final das contas, todo mundo quer resultado. Então, mais uma vez, a gente volta para o mercado em 2021. Mais uma vez, não, né? Tipo, o Grupo IT Brasil volta com tudo, com um time arrojado, novo. E, mais uma vez, eu estou ali como é que eu vou falar? Num board com pessoas que eu admiro e que a gente vai fazer barulho no mercado.
E nos próximos 5 anos, mais ainda, né? Que a gente não vai ficar só no Brasil. Spoiler! Spoiler pra você. Eu não tô à toa no México! Muitos spoilers aqui nessa entrevista, gente. Muitos spoilers. Falando aqui do seu canal no YouTube, né? Ele é um grande sucesso. Inclusive, se você está aqui até agora, é porque está amando esse papo com essa mulher incrível, que inspira demais. Então, não esquece de depois daqui você passar lá no canal da Paty para seguir ela, para poder adquirir todo o conteúdo que ela tem, porque são conteúdos riquíssimos de empreendedorismo, de inovação, de inspiração. É demais, é demais. Mas falando desse canal da Paty, que hoje tem mais de 50 mil inscritos, né, Paty? Ele tem uma história muito interessante, porque você foi obrigada a criar ele, né? É surreal essa história. Conta aqui pra gente. Ai, essa história é muito boa. Gente, em 2016, eu fui convidada pela Globo Internacional para palestrar num evento na Flórida deles para falar dos cases digitais. E eles pediram para eu levar uma influenciadora que fosse case no YouTube, que era uma plataforma que todo mundo estava começando a olhar. E aí eu levei a Alice Salazar, que hoje é uma grande amiga minha. E a Alice eu fiz a minha palestra, a Alice fez a palestra dela, e quando abriu para pergunta, a famosa era ela, eu era uma pessoa que mal aparecia. Ela começou a falar, olha, eu fiquei mais de 1 hora respondendo perguntas, porque a audiência eram donos de emissoras, donos de produtoras, era uma galera empresária mesmo nos Estados Unidos, brasileiros que moravam lá. E eu comecei a ser bombardeada. E eu respondia na lata, né? Tipo assim, a pessoa fazia pergunta, eu respondia. E foi assim, hoje como se fosse uma mentoria. Agora eu vejo, entendeu? E aí a Alice, bem quieta, ela pegou e já começou a gravar. E falando, ela vai abrir um canal do YouTube. Eu olhava aquilo, meu Deus, como assim ela tá falando isso, né? Tipo, ela falou, ela me chama de negra, né? Ela, negra, você não vai embora se você não criar um canal do YouTube. Você não vai morrer com isso dentro de você. Você não pode morrer com isso dentro de você. Você tem que compartilhar. Aí eu, Alice, como que eu vou fazer isso? Imagina, eu tô chegando no Brasil daqui. A gente foi passar sexta, sábado e domingo na Flórida. Eu chegava na segunda-feira em São Paulo, mudava a minha mala, ia para casa, pegava outra mala e foi pro Marrocos na segunda noite, gravar o Yolo Marrakech. Uau. Então eu falei para ela, olha a minha agenda, em que momento você acha que eu vou gravar um vídeo pro meu canal do YouTube? Aí ela, te vira, bota como prioridade. Começou a falar, ela fazendo o vlog da viagem, olha, ela vai abrir um canal, o link tá na descrição, e eu olhando aquilo, achando que ela tá brincando. 5 dias depois, eu no meio do deserto do Marrocos, a Alice vem e fala assim pra mim, manda no WhatsApp, só vejo subir assim uma conversinha no WhatsApp, manda o link do canal, meu vídeo sobe daqui a pouco. Aí eu falei, você tá de sacanagem. Ela, não, e vai pegar mal pra você, que se você não me mandar, vai parecer que você falou uma coisa que não fez depois. Então já mandei o grupo, já mandei no time, né? Mandei, gente, pelo amor de Deus, cria um canal, bota uma foto de capa, agora, bota alguma coisa, agora, manda pra Alice. E foi assim que eu entrei no YouTube. Ainda fiquei mais uns 4 meses enrolando pra gravar. Na época, ela foi na minha casa me obrigar a fazer uma collab com ela. Olha isso. E aí a gente fez. Aí gravei com Boca Rosa, gravei com, enfim, Bruna, a Bruna, que foi pro Yolo Marrakech também. Louise. E aí, a Bruna Louise. E assim, foi muito louco que a gente... os próprios youtubers, eles iam se falando pra falar, não, tem que gravar com a Patrícia. Aí o Felipe Neto veio, gravou comigo, tem no canal dele, tem no meu canal também. Mas acho que nada como ter bons amigos, né, Paty? Porque isso foi também uma das viradas de chave pra você, né? Sim, total. A Essa Alice, galera ela é muito inspiradora, muito né? Bacana. Eu tenho um grande sonho de entrevistar a Alice. Um dia ela ainda vai estar aqui no Papo de Gênia também. Tenho fé. Maravilhosa. Olha, eu ouvi um barulhinho aqui do forno. Tá saindo do forno aqui, parece que é um projeto novo. Parece que chama Self-Made Club. Gente, meu Deus, a mulher não para. Ela não para. Explica pra gente, que assim, já começa que o nome é maravilhoso, né? Self-Made Club. O que é esse projeto, minha linda? Conta aqui pra gente. Então, na verdade, Self-Made Club é um clube para casais empreendedores que construíram a sua própria trajetória de sucesso. Depois de fazer 3 ciclos de mentoria esse ano, eu comecei a identificar que as minhas mentorandas, elas estavam indo numa velocidade até mais rápida do que o próprio marido. E eu não acredito que existe uma evolução se você não olhar o seu lado pessoal da mesma maneira como você olha o seu lado profissional. E aí, eu conversando em casa com o meu marido, com o Tomás, eu falei, olha,
porque todo mundo pedia mentoria e consultoria para o Tomás. Eu falei, por que a gente não junta isso e entrega num clube para casais empreendedores? E ele também já vinha com uma vontade da gente fazer algo junto. Fantástico. E aí a gente criou isso, que foi muito bacana, porque a gente lançou inicialmente para quem estava dentro da minha mentoria e quem foi meus clientes de consultoria em 2020. Todo mundo aderiu, né? Tipo, quem a gente apresentou aderiu. E aí agora, a partir de 2021, novas pessoas de fora, oi, dona Carla, oi, Rafa, vão poder receber esse convite, porque não basta ter o investimento para entrar. A pessoa ela tem que ser convidada para participar. E uma vez convidada, o perfil desse casal tem que ser aprovado por pelo menos 3 sócios do clube. Quando você passa a fazer parte do Self-Made Club, é um clube de empreendedores. Então você recebe ali o seu título mesmo de sócio do clube e você tem o poder de escolher, de vetar ou de aprovar o perfil daquela pessoa que vai entrar, daquele casal que vai entrar. É um clube mesmo, né, Paty? Não é aquilo que a gente vê muitos, né, clubes que tá geral lá dentro, é um clube mesmo, é um clube mesmo. E aí o mais interessante disso é realmente como a gente enxerga essa seleção natural, né? Porque hoje em dia, qual é a maior dor do empreendedor, da empreendedora? Entrar numa mentoria e toda hora entrar gente nova e você cada vez mais se vê numa multidão e menos atenção ali individual, né, do seu mentor. Ou então você entra num grupo de mastermind e dali 6 meses ou dali semanas depois entra uma pessoa que você, às vezes, é teu concorrente do mercado, ou então que você não admira, ou então que você, enfim, não bate o santo, e você não tem como controlar. E eu já passei por essas 2 dores, e eu falei, dentro do Self-Made Club, isso não pode existir. As pessoas têm que realmente para elas serem acolhidas na chegada, elas têm que serem aprovadas por quem já está dentro. Então, essa é uma maneira da gente manter a qualidade do networking ali dentro muito alta e, ao mesmo tempo, manter também essa seleção natural, né? Tipo, só vai estar ali realmente quem escolhe estar entre os melhores do seu mercado ou então os melhores que querem estar perto para crescer junto. Maravilhoso. E está sendo muito bacana. Quando eu vi o projeto, né, o primeiro encontro que vocês fizeram, eu achei sensacional, porque acho que falta isso, sabe? Eu empreendo com meu marido há mais de 10 anos. E eu vejo poucos exemplos nesse sentido, eu vejo poucas instruções nesse sentido, assim, a gente se dá muito bem, a gente, assim, eu sou suspeita a falar, porque realmente quem convive com a gente paga pau, fala como que vocês conseguem, e eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, é difícil, né, então acho que E uma coisa interessante é que o Self-Made Club, ele não é só para o casal que empreende junto, são para casais que têm negócios diferentes, mas que precisam entrar no mesmo ritmo da evolução. Porque, às vezes, quando uma mulher está numa mentoria, ou então um homem está num grupo, e eles começam aí em velocidades diferentes, quem sofre é a relação. E eu não acredito que uma pessoa com um relacionamento ruim, ela vai conseguir manter o sucesso dela no longo prazo. Você precisa olhar também para esse pilar da vida pessoal, isso entendeu? É tão real, Paty, porque assim, as pessoas falam, nossa, mas como vocês conseguem, né? Mais de 10 anos trabalhando, convivendo, 24 horas por dia junto. Claro que no dia a dia de trabalho, eu quase não vejo meu marido, né? Porque é tão louco que a gente não se vê. Mas e a gente sempre falava assim, a gente só dá certo porque a gente trabalha juntos e um entende a loucura do outro, que tá dentro do negócio. Então, quantos casais que realmente, né, têm os seus negócios em paralelo e que acabam não entendendo, não compreendendo e não evoluindo juntos, né? Total. Então, o self-made vem pra gente poder... Self-made, para quem não sabe, é um termo em inglês que significa pessoa que construiu o seu próprio legado sem herdar ou ganhar na loteria. A pessoa que construiu do zero mesmo. Então, é premissa básica. Todo mundo que está ali dentro não pode ter herdado um negócio ou não pode ter ganho na loteria ou ganhou uma herança. Não pode ter gente assim. Por quê? Existe uma diferença no cérebro, e a gente teve um acompanhamento de uma neurocientista durante o final de semana de evento do Self-Made Club, que estuda mentes de pessoas realmente extraordinárias. Então, pra você ter uma noção, o método neural, ele está sendo comprado agora para ser utilizado em jogadores de futebol de alta performance. A Melissa, que é essa neurocientista, enfim, super conhecida nessa área, ela está indo para a Europa, acho que agora em 2021, treinar o Cristiano Ronaldo. Então ela estava com a gente dentro para poder avaliar o nosso cérebro e em conjunto entender quais eram
deficiências e quais eram as qualidades para que a gente pudesse se equivaler como grupo. Então é um negócio muito além do que a gente vê aí de mastermind, dessa galera que vai lá, fala o que fez e sai se achando. Não é isso. Paty, estamos chegando no final aqui, na minha última pergunta. Tá delícia essa conversa. Eu estaria com ela aqui, entendeu? Horas e horas, porque é muito gostoso conversar com a Patrícia. E eu quero já te agradecer aqui de antemão. E se você tá aqui também até agora, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar. Se você faz alguma pergunta que eu deixei de fazer, que você tem curiosidade, deixa aqui pra gente depois poder responder. E, Paty, você fez muita coisa. É nítido, né, minha gente? É nítido. A gente cansa aqui só de falar, meu Deus, uau, né? Só de ouvir. Começou com 19 anos, teve marca de bolsa, tem livro, fez websérie que girou o mundo, plataforma de curso, faz mentoria, ajuda muita gente. São muitas coisas, muitos feitos, assim, é inspirador, né? Mas de todas essas realizações, Paty, qual é que você mais se orgulha? Aquela que quando você deita na cama, assim, você ri sozinha, sabe? Você fala, uau. Não precisa falar. Precisa falar alguma coisa? Eu acho que o Iolo, porque eu comecei muito nova. Eu olho hoje os perrengues que eu enfrentei para poder realizar isso, dentro da minha ética, dentro da moral, de não passar por cima de ninguém, de respeitar o próximo, de emitir tudo de nota fiscal, de não sei o quê. Era muito perrengue. Eu evoluí 20 anos em 3 anos, porque a gente vê, vocês podem ver no YouTube, coloca lá no canal do Grupo IT Brasil, tem lá o Iolo Marrakech, o Iolo Vegas, Iolo Barcelona, Iolo Sydney, Iolo Tóquio, todas as temporadas vocês vão ver o nível Netflix que é pro YouTube isso, e foi muito perrengue, assim. Eu acho que eu evolui muito como empresária, como pessoa. Foi ali que me deu uma visão global, que eu acho que poucas pessoas na minha idade têm. Então, com certeza, o Iolo. Sensacional. Paty, obrigada por esse papo, obrigada pelo seu... Amei! Foi sensacional ter você no Papo de Gênia, viu? Desejo ainda mais. Eu que amei, obrigada, viu? Muito, muito obrigada, amei. Eu acho muito inteligente, muito esperta, muito sagaz a maneira como você conduz o Papo de Gênia e parabéns, viu, Carol? Demais. Obrigada. A gente fica por aqui e não esquece, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse monte de essas histórias incríveis e empreendedoras que a Paty trouxe aqui pra gente.